Então, dando continuidade na nossa disciplina, né? A gente vem trabalhando aí na parte de potência, né? Então, na aula de hoje eu vou começar resolvendo um exercício. Esse exercício depois vai servir para mim também explicar a parte de potência, de correção de fator de potência, né? Que é a parte final aí dessa parte de potência que a gente tem. Na sexta ainda vou estar fazendo mais alguns exercícios, algo do tipo. E aí na sexta-feira, então, eu vou liberar então, a atividade 3, que envolve sobre potência. Diferentemente da atividade 1 e 2, que são consideradas como provas, né? Em que eu liberei com um determinado intervalo de tempo ali para que vocês fizessem e tal, intervalo curto. Essa parte de potência vai ser um intervalo um pouquinho maior, então eu vou estar liberando na sexta-feira. Provavelmente no final do dia, às 18 horas, a ideia é liberar. E vocês terão até a terça-feira, parece que é terça-feira. Isso, terça-feira, às 18 horas, para que entregue a atividade, tá? Então vai ter um prazo ali de um final de semana e mais um pouquinho para que seja realizada essa atividade, tá? Então essa atividade aí será lá com as atividades 1, 2 e 3, ela tem um peso um pouquinho maior. E ela é diferente das atividades assíncronas, né, que está associado também à questão de presença e que está relacionado também na pontuação de atividades assíncronas, ok? Então essa atividade, a atividade 3, a prova 3, ela vai ser liberada dessa forma na sexta-feira, ok? Aí na sexta eu dou mais algum detalhe, alguma coisa, mas vocês terão aí uma janela um pouco maior para estar realizando ela. Tá? Bom, seguinte, pessoal. Hoje eu escuto vocês, então se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa podem falar, ou se não podem colocar no chat, se cair a conexão. Aquelas informações que eu sempre aponto todas as vezes para vocês, então elas seguem, repito novamente. Então, tá? Bom, então aqui a gente tem uma rede monofásica, né, que tem algumas cargas, e eu vou ter que fazer os cálculos para cada uma dessas cargas. E depois então eu vou mostrar para vocês como que funciona a correção do fator de potência. E a gente vai estar aplicando essa correção do fator de potência também para esse exercício. Bom, uma rede monofásica 220, então tem esse conjunto de cargas. Então eu tenho 4 cargas identificadas aqui, cada uma com sua potência em um determinado fator de potência. E aí pede para determinar a potência ativa, reativa, aparente de cada uma das cargas. Isso é meio que recorrente a gente fazer para todas as cargas. Então, a gente sabe que a gente tem uma carga. Eu sei que eu tenho uma carga 1. Vou fazer diferente aqui. Vou botar a letra A. Então, eu tenho a minha carga 1. Eu sei que o meu S é igual a 8 kVA. Sempre lembrando que está em quilo. E o meu fator de potência 0,8 Ind. Ok? Sempre é importante relembrar o seguinte. Antes de nós começarmos aqui, é bom relembrar o quê? Que P é igual a S vezes o cosseno φ. Que o Q é igual a S vezes o seno φ. Que eu tenho também que S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. E eu tenho também que se eu quiser descobrir o ângulo, basta eu fazer o arco cosseno, ou cosseno na menos 1, do fator de potência. Essa equação aqui, aí eu posso fazer que P é igual a S vezes o cosseno φ. Então, S vezes FP, né? Por quê? Porque eu sei que o meu fator de potência é igual
a cosseno de φ. Tá? Então essas são as relações que a gente tem, as principais relações que a gente tem com relação à potência. Eu poderia também estar desenhando aqui o meu triângulo. Estou desenhando para esse lado aqui. Aonde que eu tenho aqui as minhas grandezas, né? S, o meu Q e o meu P. Então esses aqui são as grandezas que eu tenho associadas à minha potência, né? E aqui, então, está o meu ângulo do meu fator de potência, o ângulo φ, sempre para relembrar. Bom, então na carga 1 eu tenho S igual, eu quero determinar o P e o P e o Q, né? Porque o S eu já tenho, então a potência aparente eu já tenho. Para que eu possa determinar, então, a minha potência ativa, é bem simples, basta fazer P é igual a S vezes o fator de potência. Então, eu vou fazer 8 vezes 0,8, né, que é o fator de potência. Bom, então vai ser 8 vezes o fator de potência, que é 0,8. Então, 8 vezes 0,8. Que é igual a 6,4 kW. Então, 6,4, 8 vezes 0,8, 6,4 kW. Bom, para que eu possa determinar o que, eu posso usar tanto essa equação aqui, ó, do S ao quadrado igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, ou eu posso descobrir esse ângulo aqui. Então, particularmente, quando eu calculo, quando eu sei o fator de potência, eu particularmente gosto de sempre usar essa equação aqui, para determinar o valor do ângulo. Ó. Então, eu sei que o φ é fazer cosseno na menos 1, ou segunda função da calculadora, ou o arco cosseno, então, né? Pensando na calculadora, é a segunda função do cosseno. Pensando matematicamente, é o arco cosseno, né? Arco cosseno, então, cosseno na menos 1 de 0,8 vai ser igual a 36,87 36,87. O que, então, vai ser o seguinte, vai ser igual a S vezes o seno φ. O S vai ser igual a 8 vezes o seno de 36,87. Seno de 36,87, 0,6 vezes 8 vai dar 4,8. kVAR. Isso aqui sempre lembrando que eu estou trabalhando com uma carga indutiva, né? Até vou colocar aqui embaixo. Para não espaçar tanto. Então, Q é igual a 4,8 kVAR. Então, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho o outro. Então, 1, 2, 3 são
as minhas 3 potências para essa carga, né? Então eu fiz para as três potências para essas cargas. Bom, vamos em frente, vamos fazer para outra carga aqui. Bom, carga 2. Isso aqui é indutivo, tá? Carga 2, eu tenho que o S é um kVA. Eu tenho que o fator de potência é igual a 0,98 cap. Então o meu φ é cosseno na menos 1 de 0,98. Então cosseno na menos 1, que vai dar 11,48. 11,48. Então, P, eu já tenho agora aqui o meu ângulo, né? Então, o meu S eu já calculei. O meu P é igual a S FP. Então, o meu S eu sei que é 1. O meu FP é 0,98. É igual a 0,98 kW. Então, eu tenho aqui isso daqui, 0,98. E o meu Q é igual a S seno de φ, que é igual a 1 vezes seno de 11,48. Vezes seno de 11,48 vezes 1. Então deu 0,20, 0,199. Arredondando, então já vai ficar 0,2 kVAR cap. Isso aqui vou colocar aqui embaixo. Então esse aqui é o meu Q. Esse aqui, o kVAR cap. E vamos em frente. Carga 3. Eu tenho na carga 3, então aqui eu tenho uma carga capacitiva e uma carga indutiva até o momento, né? Na carga 3, eu tenho que o meu S é igual a 0,4. Okay. O meu fator de potência é 0,9 cap, então eu tenho cap. O meu φ, então, vai ser igual a cosseno na menos 1 de 0,9, que vai ser igual a cosseno na menos 1 de 0,9, 25,84. Então eu tenho 25,84. P é igual a S, fator de potência, né?
Então eu tenho que P igual a S vezes FP. Quanto que é o S? O S é uma potência bem baixa, né, na verdade. Isso aqui, né? As cargas capacitivas, quando elas tendem a ter um valor bem baixo de potência. Então é 0,4 vezes o meu FP, então vezes 0,9. Então 0,4 vezes 0,09, né? Não sei porque eu botei 96. Vezes 0,9. Isso vai ser igual a 0,36. Como eu estou trabalhando em quilo, quilowatt. Bom, então eu tenho 0,36 kW. Quanto ao Q, eu tenho que é S vezes o seno de φ, que é igual a 0,4 vezes o seno de 25,84. Okay? Então, eu tenho que o meu Q vai ser igual a seno de 25,84 vezes 0,4 vai dar 0,17. kVAR CAP. Eu tenho CAP, CAP e IND. Então, aqui eu tinha a potência aparente, aqui eu tinha a minha potência ativa dessa carga, e aqui eu tenho a minha potência reativa dessa carga. São os três tipos de potência, né, pessoal? Bom, seguinte, vamos fazer da última carga. Na carga 4, né? Agora falta a carga 4. E aí é uma carga indutiva e já tem uma potência bem maior. Na carga 4, eu tenho o seguinte. Eu tenho que o meu S é igual a 3,5 e o fator de potência é 0,85. Então, eu tenho 3,5 kVA, fator de potência de 0,85 indutiva. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou determinar o meu φ, que vai ser cosseno na menos 1 de 0,85, que é igual a 31,79. O P é igual a S vezes o FP. Então vai ser 3,5 vezes 0,85. Como eu estou fazendo em quilo, então 3,5 vezes 0,85 dá 2,98. 2,98 kW. E o meu Q nesse caso aqui, então ele vai ser igual a S vezes o seno de φ, então que vai ser igual a 3,5 vezes o seno de 31,79.
Isso vai ser igual a 1,84 quilo volt-ampere reativo, no caso. Aqui eu vou passar para o lado de baixo novamente. Vou 1,84 kVA, aqui no caso indutivo. Então, para esse caso aqui, eu tenho a potência reativa, a potência ativa e a potência aparente. Só para fechar aqui, tenho das 4 cargas, então temos das 4 cargas. Ok. Bom, então aqui a gente tem agora o cálculo das potências ativas e reativa aparente para cada carga. Aí, no exercício B, pede o seguinte, eu já vou fazer aqui do ladinho. O B, ele pede para que eu calcule a potência ativa, reativa e aparente total. Para que eu possa calcular a potência ativa total, o P total é só eu fazer P1 mais P2 mais P3 mais P4. Ok? Então, eu tenho aqui a soma então, de 8 mais 1 mais 0,4 mais... Opa, peraí que eu estou somando tudo errado. Olhei todas as potências erradas, pessoal. Olhei a potência aparente. Ó. É o P. É o P. Então aqui, ó, até é bom, eu acabei não colocando, mas aqui, ó, pode chamar de P1 e de Q1, tá? Aqui vamos chamar de P2 e Q2. Eu estava somando as potências aparentes, tá errado. P3 e Q3. P4 e Q4. Bom, então eu vou fazer P1 mais P2 mais P3 mais P4. Então eu vou ter aqui o seguinte. P1 é 6,4, então 6,4 mais 0,98 mais 0,36 mais, então P1, P2, P3, 6,4, 0,98, 0,36 mais 2,98. Então eu vou ter que o meu P total vai ser igual a 6,4 mais 0,98 mais 0,36 mais 2,98. Isso vai ser igual a 10,72 kW. Agora o Q total. Então, o Q total é o seguinte, ó. Eu vou fazer o somatório, então, o somatório, isso aqui quer dizer que eu vou somar todas, o somatório de todas as cargas indutivas, sempre dá maior, mas é que como sempre vai ser as indutivas maiores, menos o somatório das cargas capacitivas. Então, ou seja, o meu Q total vai ser igual ao somatório de Q indutivo. Então, eu vou somar todas as cargas indutivas. Então, eu vou somar Q1 mais... Aqui, tem que até colocar aqui, ó, Q1, Q4
Q2, já estava em cima ali, mas vou colocar na resposta. Então eu vou somar. Qual é as minhas cargas indutivas? Eu tenho uma carga indutiva aqui e uma carga indutiva aqui. Então eu vou somar Q1 mais Q4 menos, vou somar todas as capacitivas, Q2 mais Q3. Ah, mas se eu tivesse mais uma carga indutiva, eu ia somar aqui junto com Q1 e Q4. Mas se eu tivesse mais cargas capacitivas, eu ia somar junto com Q2 e Q3. Tá? Bom, então isso aqui automaticamente vai ser o seguinte, Q1 mais Q4. Então eu vou ter Q1, 4,8, mais Q4, 1,84, menos Q2, 0,2, mais 0,17. Então, o meu Q total, ele vai ser igual a 4,8 mais 1,84. Então, 4,8 mais 1,84, que vai ser igual a 6,64. Menos 0,2 mais 0,17, que vai dar 0,37. Então, 6,64 menos 0,37 vai ser igual a 6,27 kV ampere ind. Por que é ind? Porque indutivo é a parte maior. Então, aqui eu tenho o meu Q total e o meu P total. E o meu S total? Bom, para que eu calcule o meu S total, eu não posso fazer a soma das S de cada carga. Eu não posso somar 8 mais 3,5 mais 1 mais 0,4. Não pode ser feito isso. Eu tenho que determinar o P total, eu tenho que determinar o Q total, e aí sim eu tenho que calcular então o meu S total. Porque eu sei que se eu pegar aqui, ó, essa equação aqui, ó, S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, então eu tenho essa seguinte situação. Deixa eu... Bom, então eu vou ter aqui o seguinte, que o meu S ao quadrado, eu já posso até fazer todo aqui, mas basicamente eu sei que o meu S total é igual a raiz do meu Q, do meu P total ao quadrado, mais o meu Q total ao quadrado. Então, eu tenho que o meu P total é 10,72 ao quadrado, mais 6,27 ao quadrado. Se eu fizer 10,72 ao quadrado, mais 6,27 ao quadrado, vai dar 154,23. Se eu tirar a raiz de 154,23, vai ser igual a 12,42 kV ampere. Ou seja, a minha potência aparente total não é simplesmente somar 8 mais 1 daria, por exemplo, aqui, 8 mais 1 daria 9, 9 mais 3 daria 12,5.
12,9. Não, deu 12,4. Então, eu não posso somar simplesmente as potências aparentes. Eu tenho que fazer que o S. Mas da onde que eu tirei esse raiz, né? Bom, pessoal, S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Então, se eu fizer, para me tirar isso aqui, o que eu tenho que fazer, né? Obrigatoriamente, eu coloco uma raiz ali. Então, né, é como se eu estivesse pegando esse 2 aqui e transformando numa raiz quadrada no outro lado, utilizando as propriedades matemáticas, basicamente, toda vez que a gente tem que encontrar um valor que está elevado ao quadrado. Ok? Bom, então aqui a gente encontrou os valores totais. Então aqui a gente encontrou os valores totais. Bom, seguinte. A gente encontrou então a potência ativa, a reativa e a parede total. Baseado nisso, a gente pode fazer então na C, encontrar o fator de potência total, né? O fator de potência geral e o teor. O teor a gente já sabe que o teor é indutivo, né? Então eu sei que o meu fator de potência, como a gente sabe que por exemplo, que o meu P total é igual ao meu S total vezes o FP, então eu sei que o meu fator de potência é igual ao meu P total sobre o meu S total, tá? No caso da indústria, né? Como um todo. O meu P total eu tenho que é 10,72 divididos por 12,42. 0,86 indutivo. Então, ou seja, eu tenho 0,6 indutivo. Se eu quisesse saber qual é o ângulo de defasagem, o meu ângulo, basta eu fazer cosseno na menos 1 de 0,86. Então, eu sei que o meu ângulo vai ser igual a 30,68. Então, 30,68 graus. Bom, aqui então, é importante sempre ter o hábito de desenhar o triângulo, né, pessoal? Então, por mais que deixa eu ver se eu tenho um triângulo para esse lado aqui. Então, interessante sempre a gente desenhar esse triângulo e saber, então, que existe essa relação aqui. Identificar, né, que aqui estaria o meu S total, aqui está o meu Q total, e aqui está o meu P total, e aqui está o meu ângulo φ. Tá? Quando eu faço para cima, a gente utiliza e diz que ele é teor indutivo. Bom, e o valor da corrente na entrada? A letra D, basicamente, bem simples, né? S é igual a V vezes I, que é igual a 200 S é igual a V vezes I, né? Quanto que é o meu S? O meu S eu encontrei, e aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque esse valor está em quilo, e é o único lugar em que a gente não vai poder trabalhar com ele em quilo. Então, eu sei que o meu S é igual a 12,42 kVA, que é igual a 12.420, é só multiplicar por 1000, né? VA. E é esse o valor que eu tenho que utilizar, porque senão a minha corrente vai me dar em kA. Então, eu tenho que
420, 12.420 é igual a 220 vezes o I. Então, eu vou ter o seguinte, que o I vai ser igual a 12.420 divididos para 220. Então, 12.420 divididos para 220, 56,45 amperes. Então, essa aqui é a minha corrente. Essa indústria, eu poderia dizer que ela tem essa tensão aqui na entrada, então ela tem essa tensão, 220 ângulo 0 volts, e ela tem uma corrente de 56,45. E qual é o ângulo dessa corrente? É o ângulo do fator de potência, que é 30,68 amperes. Essa seria, então, a representação fasorial dessa corrente. Bom, a gente sabe, então, e a gente percebe, quando a gente está analisando esse tipo de circuito, o seguinte, né? Que quando eu coloco cargas capacitivas, essas cargas capacitivas, elas subtraem das indutivas, então ela tem uma diferença. Então aí a gente entra na parte de corrigir o fator de potência, que basicamente vai ser o quê? Eu quero diminuir esse ângulo de defasagem entre a tensão e a minha corrente. Ou seja, eu quero diminuir esse ângulo φ aqui. Eu tenho um determinado ângulo e eu vou querer estar diminuindo este valor deste ângulo. Então, isso é um fator que é muito importante, porque a gente entra agora na parte da correção do fator de potência. Tá? Bom, então, uma forma de calcular a potência ativa, a gente já viu, né? Então, a forma de calcular a potência ativa, P é igual a S cosseno φ. Assim, é possível localizar o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente no triângulo de potência. A gente já viu isso, que o φ é o ângulo de defasagem. Ok? Bom, considerando que o fator de potência matematicamente corresponde ao cosseno de φ, quanto menor o ângulo, então quanto menor esse ângulo, maior é o seu cosseno, né? Então, tipo, quanto menor esse ângulo, então cosseno de 90 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, quanto menor for o ângulo, maior é o cosseno dele. Então, quanto menor é o ângulo, maior é o fator de potência. Qualquer ação que resulte em uma diminuição do ângulo φ aumentará o valor do fator de potência, ou, como se diz no jargão elétrico, corrigirá o fator de potência. Então, vamos imaginar aqui que aquele triângulo que a gente calculou aqui, deixa eu só achar aqui, que esse triângulo aqui, que eu estou chamando de total, Q total, P total, isso aqui eu só boto esse T para saber que é a soma de todas as da indústria, né? Mas quando eu analiso aqui agora, esse meu triângulo, esse triângulo que vocês estão vendo aí, esse triângulo é o triângulo total, tá? Então é com todas as potências, na entrada da indústria. Quando a gente vai corrigir, a gente esquece a quantidade de cargas que tem lá, tá? Então, eu tenho uma potência, antes de corrigir, eu tenho a potência, que é a potência total, então esse I representa o total, então, só que é o total inicial, por isso que a gente utiliza um I inicial, de inicial. Então, eu tenho uma potência total inicial, eu tenho uma potência aparente inicial, uma potência reativa inicial, e eu tenho um ângulo de defasagem inicial. Defasagem inicial é o ângulo do fator de potência. É antes de eu corrigir. Qual é o fator de potência que está naquela indústria? No nosso exemplo ali, a gente tinha um fator de potência de 0,86. Então, aquele é o fator de potência inicial. E o que eu quero? Eu quero diminuir o fator de potência. Então, eu quero diminuir esse ângulo φ aqui. Ó. Eu quero sair do quê? Do φ inicial e eu quero ir para o φ final. Tá? E para isso, eu vou ter o quê? Uma resultante de potência reativa. Mas por que eu não mexo na potência ativa? Um dos lados do triângulo, a gente não mexe. E a gente nunca vai mexer na potência ativa. Por quê? Porque a potência ativa é a que produz trabalho. Se ela produz trabalho, a gente não muda. Então, vocês podem ver que eu tenho dois triângulos, né? Eu tenho o triângulo inicial e o triângulo final, que é esse em vermelho. E o que não mudou nesse triângulo? Não mudou a potência ativa. A potência ativa não muda. O que muda é a potência
reativo, que ela tinha um valor inicial e agora ela tem um determinado valor final, tá? Defasagem final. Então, esse aqui é o ângulo do fator de potência. E esse aqui é o reativo reduzido, né? É o quanto que eu reduzi, né? Eu tinha um inicial e agora eu tenho um final, então eu tenho uma parcela, que é a parcela que eu reduzi, tá? Então, o aumento do fator de potência ele é conseguido como? Diminuindo a potência reativa. Para se conseguir uma diminuição de potência reativa, é necessário inserir uma carga com teor contrário. Então, se eu tenho um teor indutivo, que nem eu calculei no exercício ali, eu tenho teor indutivo, eu vou ter que inserir cargas com teor contrário. Então, nesse caso, eu teria que inserir cargas com teor capacitivo. Assim como a indústria possui teor indutivo, a redução do valor de potência reativa absorvida faz-se pela introdução de um capacitor em paralelo com a rede elétrica. Então, como eu tenho uma potência reativa indutiva, ou seja, eu tenho um reativo indutivo, eu vou ter que colocar um capacitor que ele vai me produzir um reativo capacitivo e vai eliminar ou vai reduzir aquilo dali. Como no espaço industrial o fator de potência é indutivo, a gente insere então um banco de capacitores, ou seja, grupo de capacitores. Aqui a gente tem algum exemplo de aplicação, né? São capacitores de grande porte, ou seja, de acordo com a aplicação. Então aqui eu tenho alguns conjuntos de capacitores, de tamanhos, de potência, na verdade, porque aí quando especifica os capacitores é a potência do banco. Aqui, por exemplo, eu já tenho bancos ligados eles, em que eles estão ligados de tal forma para ser ligados em trifásicos, por exemplo. Então, geralmente, a gente, e é muito comum, hoje em dia existem até outras formas, mas o que mais se utiliza é a correção utilizando, então, o banco de capacitores. Ok? Então, por quê? Porque ele vai fornecer o reativo que os indutores estão precisando. Tá? Bom, solução prática, né? Então, da diminuição do fator de potência, né? Que é isso que a gente está falando aqui. Portanto, na prática, para se realizar a correção, faça a introdução de um banco capacitivo em paralelo com a rede. Então, tu vai colocar capacitor. A introdução em paralelo é para que se tenha garantia no valor de tensão aplicado ao capacitor, que é a própria tensão da rede. Então, tu coloca eles em paralelo porque tu sabe que a tensão é 220. E como que isso acontece? Tá? Eu tenho que seguir alguns passos. Bom, primeiro deles, eu sei que a minha potência ativa inicial ela é igual à potência ativa final. Então, eu não vou mexer na potência ativa. Eu não vou mudar na quantidade de trabalho que está sendo realizado nessa indústria. Eu não quero realizar isso. Ok? Bom, eu sempre vou ter que saber para qual fator de potência que eu quero ir. Então, eu quero corrigir o fator de potência para tanto. Ah, tá. Então, eu sei. Tem como eu determinar esse ângulo final. Eu quero ir para 0,92. Bom, então eu consigo fazer cosseno na menos 1 de 0,92. Então eu consigo identificar esse ângulo final. Se eu identifico esse ângulo final que eu quero chegar, se eu identifico esse ângulo final que está em amarelo, se eu sei, porque eu sempre tenho que dizer, eu quero corrigir um fator de potência para algum valor. Isso é importante, tem que saber. Então, vocês vão ter o valor do ângulo, que é esse em amarelinho, que está aqui representado, tá? E vocês têm a potência ativa final. Por quê? Porque a potência ativa inicial é igual à final. Se eu tenho dois dados do triângulo, toda vez em que eu tiver... Deixa eu só pegar aqui. Toda vez em que eu tenho o meu triângulo retângulo, tá? Que eu tenho Q, eu tenho S, e eu tenho P, e eu tenho ângulo. Toda vez em que eu tiver dois desses dados, eu consigo encontrar os outros. Tá? Se eu tiver dois, eu já consigo encontrar. Por exemplo, aqui a gente tem então, porque eu sei para qual fator de potência que eu quero ir, então eu sei o valor para onde eu estou indo, que é o final, tá? Eu sei para onde que eu vou estar indo, no caso, e eu tenho a potência. Então, aqui a gente acaba utilizando um artifício que é utilizar a tangente. Porque eu sei que tangente do φ final vai ser a potência reativa final sobre o meu P final.
Então eu tenho que o meu Q final vai ser tangente de φ final vezes o meu PF. Então eu consigo saber aqui direto, ó, se eu fizer P, potência ativa final, ou a minha potência ativa final, que é a mesma inicial, vezes a tangente de φ, que é o ângulo do fator de potência que eu quero corrigir, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar a minha potência reativa final. Só que isso é essa parcela aqui, ó. É essa parcela aqui que eu estou calculando. Para que eu possa calcular e identificar a minha qual a potência do meu banco de capacitor, eu tenho que fazer o inicial menos o final, que é o que é feito aqui. Tá? Vamos fazer agora isso no exercício que a gente calculou. Então, corrigir o fator de potência do exemplo 5 para o limite de 0,92 aceito pela distribuidora. Então, eu tenho que corrigir para 0,92. Importante sempre aqui que eu vou fazer uma coisinha rapidinho. Bom, aqui. Então, é o meu. Qual é esse exemplo? Que eu vou corrigir. Exemplo 5. Para 0,92. É? Bom. Aqui. Importante deixar isso aqui. Então, ou seja, esse meio que uma espécie de meu resuminho aqui do que eu vou ter que fazer. Bom, mas a gente precisa pegar os dados lá do exemplo 5. Quais são os dados que eu vou pegar daqui do exemplo 5? Eu vou pegar os valores da potência ativa, reativa. Eu tenho todos esses dados, né? Eu tenho a potência aparente total, a potência reativa total e o meu P total. Então a gente sabe, então, no nosso exercício, o seguinte. Então eu vou ter aqui que o meu P, que no caso é o P total, mas que eu já vou chamar de PI, né? Então eu vou chamar de PI. Então, o meu PI, eu vou ter o meu QI e eu tenho, posso só ter esses dois, mas eu vou ter o SI. Tá? Então eu vou pegar os três valores, ó. 10,72, 6,27. Então, 10,72 6,27 e aqui a gente tem ainda o nosso S 12,42. 12,42 kVA. Bom, isso aqui seriam as condições iniciais daquela indústria, dada aquela indústria lá. Essa figura aqui eu tenho que dar uma arrumadinha nela.
fazer um resuminho para nós aqui do lado. Bom, então eu tenho a minha potência inicial, eu tenho o meu S inicial, eu tenho o meu Q inicial. Bom, eu sei então, ó, que a minha potência inicial é igual à minha potência final. Então eu já sei, então eu já posso sempre determinar. É meio que seguindo esses passos aqui. A minha potência final, então a minha potência final é igual à inicial. Então ela vai ter que ser igual a 10,72 kW. Essa é a minha potência final. Tá, mas como? Porque eu nunca vou mexer na minha potência ativa. A minha potência ativa me produz trabalho. Bom, eu quero corrigir para 0,92. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero ir para esse valor de ângulo aqui, ó, de 0,92. Então qual é o valor desse ângulo? A primeira coisa que eu tenho que descobrir. Qual é o valor desse ângulo? E aí eu faço o segundo passo aqui, que é o meu φ final vai ser igual a cosseno na menos 1 do meu fator de potência final, que vai ser igual a cosseno na menos 1 de 0,92. Ok? Bom, cosseno na menos 1 de 0,92, 23,07. Então, esse é o maior ângulo de defasagem que a concessionária aceita entre a tensão e a corrente. Se passar desse valor, ela já não vai aceitar. Bom, então eu sei que o meu ângulo máximo que eu vou ter que ter aí vai ter que ser 23,07. Sempre lembrando que quando a gente olhava lá para o exercício, o ângulo de defasagem que a gente tinha era de 30. Então eu vou ter que reduzir em 7 graus a defasagem entre a corrente e a tensão. Bom, fiz o segundo passo. Primeiro, segundo, vou botar aqui, ó. Primeiro, segundo. Agora o meu terceiro passo é calcular a minha potência reativa, que vai ficar no final das contas. Eu quero que fique o meu Q final vai ser igual ao P final vezes a tangente do meu φ final. Então, o meu P final, que eu já calculei, 10,72 vezes tangente de 23,07. Ou seja, eu tenho tangente de 23,7 vezes 10,72 vai dar igual a 4,57 kVAR int. Okay? Então, isso vai ser a minha potência reativa final. Bom, essa vai ser o valor da minha potência reativa final. E o que acontece então? Se eu tenho esse valor de potência reativa final, isso aqui não é quanto que eu vou ter que colocar de capacitor, é o quanto que eu quero que fique depois. O que eu vou colocar de capacitor é essa parcelinha que está em azul aqui, ó. Essa parcelinha que está aqui. Ó. Isso é o que eu tenho que diminuir. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, ó, no triângulo eu tinha no lado do triângulo, a gente tem aqui. A gente tem o nosso P final, no caso, né, que a gente já tinha. Ele tinha um determinado valor. Só que eu tenho o meu P inicial, que ele tinha, por exemplo, 6. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tentar fazer com uma escala assim, só para dar uma noção. Então, aqui era o meu Q. Tá? Aqui, obviamente, está o S, né? Só fechar o triângulo. Só que agora eu quero que ele fique em 4,5. Então, eu quero que ele fique até aqui. 1, 2, 3, 4,5. Então,
essa diferença que tem entre daqui até aqui, isso aqui é o que eu vou colocar de capacitor. Então, basicamente, para que eu determine, e aí entra a quarta etapa, o meu Q capacitivo é o meu Q inicial menos o meu Q final, que vai ser igual a 6,27 menos o Q? 4,57. Tá? Então, 6,27 menos 4,57 deu 1,7. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é uma potência capacitiva. Isso aqui é a minha potência que a gente costuma chamar assim, do banco de capacitores. Essa é a potência do banco de capacitores. Tá? Essa é a minha potência que vai estar associada ao meu banco de capacitores deste problema. Bom, mas então, se eu sei, agora eu tenho então, para esse problema, eu tenho que o meu PF é igual a 10,72, porque ele não muda, né? O meu Q F é igual a 4,57, porque é o que eu quero final. Como que eu determino o meu P final? Então, o meu S final vai ser igual a raiz quadrada, né? Então, do meu PF ao quadrado mais o meu QF ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz de 10,72 ao quadrado mais 4,57 ao quadrado. 10,72 ao quadrado mais 4,57 ao quadrado. 135,8. Então, raiz de 135,8. Então, meu S vai ser igual a 11,65 kVA. Tá? Então, a gente saiu de 12,42 e foi para 11,65. Isso vai impactar diretamente na nossa corrente. Por quê? Porque eu consigo calcular que o meu S final é igual ao meu V vezes o meu I final, porque meu I muda, né? Mudou minha corrente, porque a minha tensão não muda, né? Então eu tenho 11.650, não, 11.000 é igual a 220 vezes o I final. Então, o meu I vai ser igual a 11.650 divididos para 220. 11.650 divididos para 220, 52,95 amperes. Então, antes da correção, deixa eu dar uma organizada nisso aqui. Aqui a gente vai dizer que
Analisando a corrente elétrica, então. Então eu tenho que o meu valor da minha corrente foi para 52,95. Antes da correção, a gente tinha quanto de corrente? Ó? Nós tínhamos uma corrente de 56,45. Então eu tinha, antes da correção, vou chamar de I inicial, eu tinha 56,45 ângulo de 30, ângulo de 30,68. De um ângulo de 30,68. Após a correção, então, após a correção, eu vou ter, então, meu I final vai ser igual a 52,95 ângulo de 23,07, que é o ângulo do próprio fator de potência. Ok? Então, ou seja, o principal objetivo, então, né, é diminuir o quê? Corrente elétrica. No momento que tu insere esse banco de capacitores no circuito, no ambiente industrial, a gente teria uma redução de corrente elétrica. Consequentemente, essa redução de corrente elétrica faz com que eu tenha uma redução no custo associado a esse fator de potência. Então, ou seja, o custo de energia elétrica, porque se eu diminuir em 4 amperes a corrente, é 4 amperes a menos que vai estar passando no meu medidor e automaticamente eu vou estar pagando menos. E além disso, isso aqui é o mínimo que a concessionária aceita. Por exemplo, eu poderia corrigir, colocar mais capacitores para corrigir ao ponto de deixar o fator de potência 1. Se eu quisesse deixar o fator de potência 1, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar um banco de capacitor exatamente com a mesma potência do meu QI. Tá? Então eu ia lá e comprava um banco de capacitores de 6,27, fator de potência fica unitário. Só que, obviamente, que o pessoal às vezes acaba não comprando, porque tem um custo associado, e também esse valor, esse cálculo de potência, ele é em um determinado momento. Por quê? Porque as cargas horas ligam, horas desligam, então varia muito, entendeu? Não é algo que é sempre ligado, sempre permanentemente. Senão aí compraria, se eu tenho as 4 cargas, que nem nesse exercício, elas vão estar sempre ligadas, sempre na mesma potência, é algo muito hipotético de se pensar, né? Então por isso que se tenta encontrar, e hoje em dia já tem equipamentos que o próprio banco de capacitor ele vai aumentando e diminuindo. Então tu seta ali para um determinado valor de potência e ele vai ajustando automaticamente o valor de potência para tentar nunca infringir essa regra da questão da potência reativa. Ok? Bom, quanto à correção do fator de potência, é isso. Basicamente, a gente vai estar colocando, então, uma potência reativa, capacitiva, para corrigir aquele indutivo. Bom, se eu quiser saber qual é o valor dessa capacitância que eu tenho que colocar. Para que eu determine esse valor de capacitância, eu tenho que saber algumas relações que são importantes a gente saber. Então, eu calculei o QCAP, né? A gente calculou lá o QCAP, né? A gente viu aqui o QCAP. Aqui, QCAP, 1,7, né? Então, eu tenho 1,7 kVA, então 1.700 volt-ampere. Tá? Bom, só que potência, isso aqui já vem lá de quando vocês calculavam lá em eletricidade 1, vocês sabiam o seguinte, né? Que P
era igual a V ao quadrado sobre R. Porque a gente poderia calcular potência é igual a V vezes I, ou P é igual a R vezes I ao quadrado, né? Mas tinha uma equação que dizia isso, né? A tensão ao quadrado divididos por R, né? Só que se eu estou trabalhando com um capacitor, e ele tem um capacitor puro ali nessa situação, eu tenho que V ao quadrado sobre XC, eu tenho como encontrar o meu Qcap, tá? Bom, eu sei o Qcap, né? Depois que eu calculei a potência reativa, eu sei. Eu sei qual é a tensão que eu estou aplicando, né? Então, se eu isolo aqui, eu consigo encontrar a minha reatância capacitiva desse meu banco de capacitor, que eu sei que é V ao quadrado sobre Qcap, tá? Então, se eu dividir a tensão, elevar a tensão ao quadrado e dividir pelo Qcap, eu encontro a reatância capacitiva do meu banco de capacitor, ou do meu capacitor, que a gente chama de banco quando é mais de um. Bom, aí é matemática, né? XC não é igual a 1 sobre 2πfc? Feito, aí é só calcular o valor da minha capacitância. Então, para esse exercício que a gente tem aqui, para esse exemplo aqui, eu conseguiria ainda calcular a minha capacitância. Como que eu faria isso? Bom, para que eu calcule a minha capacitância, eu tenho que saber o seguinte. Eu sei que o meu Qcap, que é a potência do meu banco de capacitor, é igual à minha tensão sobre a minha reatância capacitiva. Se eu sei que é o meu Qcap, e aí sempre quando eu calculo algo envolvendo tensão, reatância ou a própria corrente, que nem a gente já viu aqui anteriormente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com o valor, não pode ser em quilo, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então eu sei que o meu Qcap, a gente já tinha calculado, Qcap era 1,7. Então o meu Qcap é igual a 1,7 kVA, que é igual a 1.700 VAR, né, no caso. VAR. Então, 1.700. Então, eu teria para esse exemplo aqui, 1.700 é igual a 220 ao quadrado sobre o XC. Então, o XC é igual a 220 ao quadrado sobre 1.700. Então, 220 ao quadrado divididos por 1.700, 28,47. Então, 28,47 ohm, que é a reatância capacitiva, né? Aqui, a gente está considerando que é 60 Hz. Então, se eu tenho o meu XC, bom, aí é puramente cálculo que a gente já fazia lá em análise de circuito, né? A gente sabia que o meu XC era igual a 1 sobre ômega C, né? Que é a mesma coisa que escrever 1 sobre 2 πfc, ok? Então, eu sei que o meu XC eu já tenho. Então, eu tenho que é 28,47 é igual a 1 sobre 6,28, né, que é 2π, vezes 60 vezes o C. Então, o meu C vai ser igual a 1, passa multiplicando, né? 6,28 vezes 60, então 6,28 vezes 60 vai dar 376,8 vezes 28,47. Então eu teria 1 divididos por 376,8 vezes 28,47. Isso vai ser igual a 93,21. Microfarad. Deixa eu ajeitar esse meu micro aqui que ficou. Microfarad. Ou seja,
o meu banco de capacitor de 1.7 para esse valor, ou se eu fosse escolher um valor de capacitância de um único capacitor, ele deveria ter esse valor de capacitância. Obviamente que eu posso ter várias capacitâncias e associar elas e chegar nesse valor. Mas o valor da minha capacitância para que me produza 1.700, alimentado nessa tensão e alimentado considerando essa frequência, é de 93,21. Às vezes acontece que não se tem o valor de capacitância e aí tu tem que pegar aproximado, por exemplo, 88 ou algo a mais, no caso teria que pegar de repente uma capacitância de 100 micro, e aí então o balanço já mudaria um pouco, porque eu não consigo encontrar todo o valor de capacitância. A capacitância é lá na indutância a gente tinha, lá, o indutor a gente tem a indutância, né, o L, né? A capacitância ela está associada à capacidade de produzir então o campo elétrico ali, que vai alimentar o meu campo magnético. Isso aí é o tanto de campo elétrico que vai alimentar o meu campo magnético, pensando na prática assim, né? É a potência capacitiva consumida pela potência indutiva, pensando assim, tá? Ok? Bom, já fizemos o exemplo. Okay. Bom, pessoal, com relação à parte de correção de fator de potência, é isso, tá? É importante sempre vocês terem ciência dessa, principalmente dessa parte aqui, tá? De seguir meio que o passo a passo e analisar matematicamente o que está acontecendo. A gente, quando quer calcular a potência para corrigir o fator de potência, a gente quer encontrar a potência QCAP. Mas o que é QCAP que eu chamo aqui? É a potência do banco de capacitor, a potência dos capacitores que eu vou colocar para corrigir e que eu chegue naquilo ali. Porque se a gente for analisar no ambiente industrial, o fator de potência ele sempre vai ser indutivo. Então sempre eu vou colocar o quê? Capacitores. O capacitor é o que se opõe. Ah, mas se o banco de. Se a indústria fosse capacitiva, eu colocaria o quê? Indutores para corrigir? Sim, mas na prática isso não existe. Isso não acontece. Por quê? Porque os equipamentos são o quê? Eles utilizam campo magnético, então eles têm fator de potência indutivo. Seguir esse passo a passo, saber que o QCAP ele é a potência do banco de capacitor, o QI é a potência reativa antes, ou o que tem o I é sempre antes de corrigir, tá? E o F é final. Mas aqui a gente já está considerando o total, tá? Então se eu der um conjunto de cargas para vocês, primeira coisa que vocês vão ter que encontrar é encontrar o Q total, o P total e o S total. No momento em que encontrarem isso, isso passa a ser o SI, o QI e o PI de vocês, tá? Então é importante destacar que depois que vocês calcularem o S total, o P total e o Q total, isso passa a ser o SI, o PI e o QI para análise de correção de fator de potência, tá? Até ali vocês estão fazendo uma coisa, depois isso aí passa a ser isso para vocês poderem fazer essa análise da correção do fator de potência. Ok, pessoal? Na sexta-feira, eu vou ainda estar trabalhando mais alguns exemplos. Então, na próxima aula, no caso, na próxima aula, né, referenciada a princípio na sexta. Eu não sei, a princípio talvez essa aula seja até gravada, pessoal, por causa da função da vacina e tal, acho que vai ser o dia de vacinação. Então a princípio eu vou gravar essa aula um dia antes, tem que fazer a segunda dose da vacina, né? Então a princípio eu vou gravar essa aula antes, mas a aula de sexta-feira ela vai ser disponibilizada, mesmo que seja gravada, ela vai ser disponibilizada no horário da aula, a aula normal, no caso, né? No caso, no horário dos nossos encontros assíncronos, né? Mas eu coloco isso no Moodle lá, podem ficar tranquilos, tá? Vai ser uma aula de exercício, que a parte de conteúdo de potência a gente já viu toda. Então eu vou resolver um ou dois exercícios. Aí na sexta-feira, para todas as turmas, todos, e aí não importa se trabalha ou não, porque vai estar todo mundo no mesmo bloco, eu vou estar disponibilizando a atividade, então, na sexta-feira, a partir das 18, que aí pega o final de semana de todo mundo,
E aí vai ter até a terça-feira para que seja entregue essa atividade 3 da parte de potência. Claro que vai ser uma atividade um pouquinho maior, que vai ter um tempo maior e tudo mais, mas vai ser da sexta-feira até a terça-feira. Então, da sexta-feira, dia 20, das 18 dia 20 até o dia 24, que seja entregue essa atividade 3. Porque aí no dia 20, dia 24 já eu já vou começar a parte de instalações elétricas aí, que eu tenho 2 semanas apenas para trabalhar. A gente já está indo para a reta final. Sempre lembrando, todos aqueles que mandarem atividades atrasadas, por favor, já teve algum caso ou outro que já fez isso, me avisem. Tá? A atividade que for enviada atrasada, me avisem, porque eu já corrigi as atividades, então eu não vou estar voltando toda hora lá, será que alguém mandou? Então é importante que vocês me avisem, ó, professor, eu mandei a atividade em atraso, tal dia. Não precisa nem dizer o dia, só dizer, eu mandei tal atividade. Aí eu vou ali, porque aí já abro o e-mail, já vou lá, já corrijo, já insiro a nota para vocês. Tá? Porque se ficar pingando toda hora uma atividade ou outra, elas podem ficar perdidas, porque senão eu tenho que estar voltando em cada vez. Será que alguém mandou? Aí tem que olhar nome por nome, né? Então, como a atividade já está em atraso, cabe a vocês me enviar um e-mail dizendo, ó, professor, tal atividade enviei atrasada, tal coisa, tá? Porque aí eu já vou analisar, já vou corrigir, ver o que eu consigo considerar, ok? Sendo assim, pessoal, eu vou estar disponibilizando também mais uma lista de exercícios. Hoje, amanhã, no caso, eu vou estar disponibilizando uma lista de exercícios envolvendo também essa parte de correção de fator de potência, ok? E sendo isso, ninguém tendo mais uma dúvida por hoje, era isso. Qualquer dúvida também podem me enviar por e-mail ou fórum, o que for. Feito, tchau, tchau. Tchau, tchau.